Vamos começar. Vamos iniciar nosso tempo juntos com uma palavra de oração, pedindo a direção de Deus. Senhor nosso Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de examinar este assunto. Sabemos que é um assunto muitíssimo importante para nós mesmos e também para as pessoas que estão em nossas igrejas. E ajude que nós podemos entender o que a Tua palavra diz a respeito de santidade dentro das nossas igrejas. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós temos um problema em nossas igrejas hoje em dia. Eu acho que é um problema que não é novo. Eu acho que é um problema que tem sido um problema desde o tempo de apóstolo Paulo e Pedro, que as pessoas que recebem Cristo e começam a seu andar pela vida cristã, trazem para dentro desta nova vida muita bagagem da vida antiga. Como que pode viver agora, que é uma pessoa salva, que corresponde com o que Deus quer. Agora, alguns de vocês estão procurando, eu acho que é a página 86. É onde vamos começar e dali vamos ver o que vamos dar. Eu vou tentar condensar nesse pouco tempo que a gente tem, eu acho que 4 ou 5 mensagens que eu preguei na minha igreja, então não vai ser muito fácil. Aí eu, logo no começo também vou dizer que algumas das ideias, ou talvez uma parte do esboço básico, não é original comigo. Eu li algumas coisas que eu gostei de livros escritos por Warren Wiersbe, eu acho um dos grandes expositores da palavra de Deus hoje. Um expositor que tem muita criatividade, muito mais do que eu. Então, eu tenho que emprestar as ideias de muitas outras pessoas. Então, eu faço isto aqui. Uma das coisas que nós podemos notar logo no começo é a santidade não é uma lista de coisas a fazer ou não fazer. A santidade não é visto principalmente pelo que nós fazemos exteriormente. Muitas vezes, quando eu era jovem, crescendo logo cedo no meu ministério, eu falei muito sobre coisas que crentes devem ou não devem fazer. Na minha juventude, no lugar onde eu fui criado, um crente que vivia uma vida relativamente santa, não bebia, não tinha problemas com drogas naquela época, faz muitos. Tinha, mas não era um problema realmente aí. Não frequentou o cinema,
Sempre não tínhamos o internet para fazer, porque não existia essas coisas. Eu estou dizendo que eu sou talvez um pouco mais velho do que a maioria das pessoas aqui. Mas essas coisas eram evidências que a pessoa vivia uma vida relativamente santa. Mas ao mesmo tempo que não fazia certas coisas e fazia certas outras coisas que as pessoas olhando para a minha vida poderia me julgar um crente, eu diria, relativamente espiritual, porque eu não fazia muitas dessas outras coisas. Mas será que o meu amor para com Deus e para com Jesus Cristo era a razão porque eu fazia estas coisas? Parcialmente sim, mas eu tenho que ser honesto e dizer que nem sempre. Eu fazia porque era esperado que eu fazia estas coisas. Agora, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, e como tem sido apresentado aqui até hoje, ontem à noite, principalmente e também hoje de manhã, nós temos que entender como Deus é. Como é Deus em sua essência, através de seus atributos, através da maneira que Ele é apresentado para nós na palavra de Deus. Porque a ordem é sede santos, porque eu sou santo. Então, nós temos que entender como Deus é santo, para que nós também sejamos santos como Ele. O apóstolo Paulo faz esta muito bem na carta que ele escreveu para a igreja em Colossos. Então, nós vamos gastar nosso tempo hoje olhando algumas coisas aqui no livro de Colossenses. Vocês podem abrir suas Bíblias para lá. Em capítulos 1 e 2, e eu não vou tentar expor esses dois capítulos, porque de outra forma, mas dizendo quase a mesma coisa, ontem à noite os dois pregadores falaram sobre a santidade de Deus e como Deus é santo. Paulo expressa como Cristo é santo porque Ele é Deus. Em Jesus Cristo nós temos toda a plenitude de Deus. Tudo que Deus é está visto ou é visto em Jesus Cristo. Então, ele explica todas essas coisas em capítulos 1 e 2. E quando chega para capítulo 3, ele faz o que é o costume dele em quase todas as suas cartas. Ele explica a doutrina, como é Cristo, e depois ele passa tempo explicando o dever nosso. Porque Deus é assim, nós devemos ser assim. Essa é claro, especialmente em cartas como Romanos, em Efésios, e também em Colossenses. E ele começa
capítulo 3 de Colossenses com a palavra portanto, ligando o que ele vai dizer nos próximos versículos com o que ele acabou de dizer. Porque Cristo é assim. Nós temos que fazer assim. E ele começa aqui, se eu posso ver essa não está, agora como que, até aqui, se você, não sei o que, você não tem que olhar para a minha cara lá, aí. Ele começa dizendo que desde Cristo é assim. Nós temos, ele explica como nós estamos relacionados com Cristo, em versículos de 1 a 4, a nossa união com Cristo. E nós temos que buscar o celestial por causa de tudo isto. E em versículos 1 a 4, ele fala aqui que nós temos que buscar o que é celestial, o que é lá nos altos. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Então, seja santo como Cristo é santo, lá no alto. Então, essa é a ideia. E ele menciona e enfatiza aqui como nós podemos ou devemos fazer isso por causa da nossa união junto com Cristo. Nós fomos, em primeiro lugar, nós morremos com Cristo. Não somente que quando Cristo morreu, nós morremos. Cristo não somente morreu pelos nossos pecados, mas ele morreu ao pecado. E nós somos unidos em Cristo. Para que quando Cristo morreu para os nossos pecados, nós sendo unidos com Ele, estamos mortos com Ele ao pecado. Então, a nossa relação com Ele diz que as coisas da terra, as coisas terrestres, as coisas do mundo, nós já morremos para estes, porque nós morremos em Cristo, nós somos mortos em Cristo. Depois, ele fala em versículo 4, que nós somos vivos em Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, nós falamos sobre a nova vida que nós recebemos quando recebemos Cristo. Esta nova vida não é algo para o futuro. É a vida que nós recebemos naquele momento que nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e recebemos a salvação, o perdão dos pecados, recebemos essa nova vida e é para viver esta nova vida agora em Cristo. Porque esta ideia de salvação, a coisa maravilhosa dela é que estamos unidos com Cristo. Estamos em Cristo.
E é um estudo maravilhoso de examinar como Paulo usa esta frase, especialmente no livro de Efésios, mas também em Colossenses, quando ele fala que nós recebemos todas as bênçãos espirituais em Cristo. Verifique tudo que tem, porque estamos em Cristo. Então, nós vivemos em Cristo. Quando Cristo ressuscitou, nós estávamos em Cristo. Esta ressurreição que nós temos é algo que, para nós dar aquela certeza de vida eterna. Nossa posição de estar ressuscitados com Cristo nos coloca numa posição exaltada. Não é alguma coisa que nós temos que trabalhar para alcançar, porque a nossa posição é em Cristo ressuscitado, exaltado. Continuando em versículo 3, ele diz que nós somos escondidos em Cristo, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Pensa sobre isso. Estamos ocultos, escondidos em Cristo. Nós não mais pertencemos ao mundo, mas a Cristo. Os recursos da vida que nós podemos desfrutar estão em Cristo. E nós lutamos para entender esta. Mas é muito importante que faz isso. Mas uma das coisas que eu acho muito interessante é que nós somos glorificados em Cristo. Nós falamos sobre o fato que nós seremos glorificados quando Cristo voltar. Mas há um aspecto que já estamos glorificados. E a Bíblia diz que quando Cristo voltar, voltaremos com Ele em glória. Eu sei que essa segunda vinda e o arrebatamento, nossos corpos ainda não foram glorificados, mas nós estamos glorificados porque estamos em Cristo. A nossa união com Cristo faz esta uma realidade. Então, por causa da nossa união com Cristo, em Cristo, nós temos uma vida santa como Cristo viveu para viver. Agora, como que esta acontece? Como que nós podemos fazer todas estas coisas? Como que nós podemos mostrar esta santidade que Deus tem dado para nós? Essa reconhecemos que é a nossa posição. E nós temos que viver de modo que a nossa prática, o que nós fazemos dia após dia, corresponde com a posição que nós temos. E esse processo é santificação. Agora, como que nós fazemos isso? Em versículos 6 a 9,
ele nos diz que a primeira coisa negativa é que nós temos que matar o terrestre. Parece que alguma coisa... tá bom. Nós temos que matar o terreno. Muitas vezes nós não gostamos de falar sobre coisas negativas. Ninguém gosta de ouvir, você tem que mudar, essa é alguma coisa que não serve mais na sua vida. E ele diz aqui, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E essa expressão, fazer morrer, significa matar. O que acontece quando alguém mata uma outra pessoa ou um animal? O que foi morto não age mais. Então nós temos que matar a nossa natureza terrestre. A nossa natureza com que nós nascemos. E ele explica em termos bem claros o que quer dizer matar o terreno. Nós temos que matar prostituição. Nós temos que matar impureza. Nós temos que matar paixão lascívia, desejos malignos. Todas essas coisas tratam da área de sensualidade. Nós temos que simplesmente deixar essas coisas que fazem parte da nossa natureza terrena inoperante. Mas ele não para aí. Avareza. Agora, avareza é a coisa que eu acho que todos nós temos dificuldades com isso. E esses pecados sensuais que já estão mencionados, essa avareza é idolatria. Quando qualquer coisa que é desta vida terrena leva-nos a querer isto mais do que Deus. Nós temos idolatria. Alguns exemplos que nós vimos, vocês também sabem, algumas pessoas têm um programa na igreja, por exemplo, sábado à noite. E as pessoas vêm e é um tempo de festividade, alguma coisa que todo mundo gosta, e termina um pouco mais tarde do que normal, e as pessoas voltam para suas casas, e quantas dessas pessoas não levantam para chegar à escola bíblica dominical? Eu fiquei cansado. Essa se torna um ídolo. O seu conforto ou falta
de sono se torna mais importante para resolver do que chegar para louvar a Deus, para aprender de Deus. Tem mais que não pode ir para a igreja porque tem um filho. Pensa mais sobre seus filhos do que pensam sobre Deus. Homens que pensam mais sobre seu trabalho ou sobre algum tipo de prazer. Quantos faltam num culto para ir assistir um jogo de futebol? Ou ficam em casa para assistir pela televisão? Alguma coisa. Esses são exemplos bem claros. Nós desejamos estas coisas mais do que nós desejamos a Deus. Esses são só exemplos claros que a gente poderia falar. Mas ele não parou só com isso. Ele começa agora a mencionar certas coisas que nós fazemos da nossa natureza, que até não consideramos talvez tão ruins, ou nem consideramos como pecado, ou nós consideramos, como um autor diz, pecados santos, pecados respeitáveis. Nós ficamos com ira. Estamos dirigindo o nosso carro. Alguém corta em nossa frente. Nós temos que frear rapidamente, bruscamente, para não bater. Qual é a nossa reação? Há uma reação imediata de ira. Por que ele fez isso? É poucas pessoas que quando uma coisa dessa acontece, diz, graças a Deus que ele passou na minha frente. Então, esse tipo de reação, nós temos que fazer morrer. E essas coisas até vêm de nossa natureza normal. Depois da ira, nós temos a indignação. Uma explosão de raiva. Nossa, ele fez isso. Eu vou. E nós temos que tomar cuidado disso. Aí ele fala sobre maldade. Fazemos alguma coisa que é prejudicial a uma outra pessoa. Mas ele mereceu. Muitas vezes nós às vezes fazemos coisas assim e dizemos, estava só brincando com ele. Estas coisas são coisas que nós temos que fazer morrer. Maldade, maledicência é o uso de difamação. E ninguém faz isso não, né? Nós nunca chegamos de uma conferência como esta e diz,
todos eles estavam tão bons, nós fazemos nossas críticas às pessoas. Ele pregou, a mensagem dele foi boa, mas... E aí... Não é só chegar como família em casa depois e comer pastor assado. Né? Não é só isso. É só falar alguma coisa que rebaixa uma outra pessoa. E quando nós fazemos coisas que alguém falou que é bíblico, e nós tentamos criticar alguma coisa do que falou, tentando dizer, mas Deus diz isso, mas não quis dizer, Ele quis dizer. Não fazemos isso. Maledizentes. E essa é blasfêmia contra Deus. Então, nós temos que fazer isto morrer. Linguagem obscena. E um dos 10 mandamentos é não usar o nome de Deus em vão. Eu acho que todo mundo aqui iria concordar. Nós não devemos usar o nome de Deus em vão. Mas quantos de nós fazemos isto? Quantos permite a expressão, oh meu Deus, sobre qualquer coisa? E essa se torna cada vez mais comum em nossa linguagem. Ficamos perturbados quando pessoas usam expressões assim. Ah, mas essa é uma expressão comum. Não. É o uso do nome de Deus em vão. Às vezes substituímos para outra coisa. Talvez a frase mais comum que faz isso hoje em dia é Nossa Senhora. Substituindo Deus para um ídolo. E assim por diante. Mas ouvimos essa aí e não ficamos perturbados. Se estamos unidos com Cristo, nós devemos ter um desejo de ver Cristo sempre exaltado. E o nome de Deus exaltado, e quando usamos em frases comuns como esta, nós não estamos fazendo isto. Então, muitas vezes não usamos palavras de baixo escalão e essas coisas, mas nós usamos essas outras coisas. Mentiras. Nós dizemos, mas eu não falo mentiras, né? Todos os políticos dizem, mas quando eu falo, eu sempre falo a verdade. Eu poderia falar algumas coisas, mas não vou fazer. Mas quando nós nos encontramos, pastores reúnem. Como está indo a sua igreja? Está indo bem, a frequência está boa? Sim, nós estamos. E realmente a frequência, e nós medimos pela frequência da igreja. Eu nunca vi
na Bíblia um julgamento que uma igreja foi boa porque teve um grande grupo de pessoas e estava crescendo. É claro que no livro de Atos a igreja cresceu. Mas essa era a igreja normal. Uma vez que você passa Atos capítulo 6, a Bíblia não fala sobre grandes números. Não menciona que a igreja de Éfeso foi maior do que a igreja de Colossos. Você não sabe nem quantas pessoas foram. Pode ser que essas igrejas foram grandes. Pode ser que tinha centenas ou até milhares de pessoas que frequentavam essas igrejas. Mas também pode ser que não teve tantas pessoas. O número de pessoas não é tanto, mas nós enfatizamos isto. E nós pensamos que nós temos que exagerar um pouco para... Mas por quê? Quando você exagera de propósito, é uma mentira. Nós temos que fazer morrer mentiras. Você pode ver que quando eu aponto o dedo, eu tenho 3 que estão apontados para mim. Porque estou falando para mim também. Nós temos que cuidar dessas coisas. Então, nós temos que fazer morrer. Depois de fazer morrer todas as coisas assim, nós temos que fortalecer o que é de Cristo. Veja o que diz versículos 10 e em diante. Eu estou aqui lutando com essa porque tive algum problema com... Eu e a tecnologia somos amigos, mas tecnologia fica desse lado, eu fico desse lado e ficamos separados muito. E eu não tenho meu neto aqui para me salvar, para fazer as coisas assim, né? Então, nesses versículos aqui, nós temos que fazer ou fortalecer o que é de Cristo. E deixe-me ver se eu posso achar o meu lugar aqui mais uma vez. Alguma coisa continue surgindo aqui. Vamos ler esses versículos. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, porque somos vivos em Cristo e porque nós temos matado a natureza terrena, nós temos que procurar as coisas lá de cima. Nós temos que fortalecer em nossas vidas as coisas que são de Cristo. Os verbos traduzidos despistes e revestistes, em versículos 9 e 10, indicam uma ação que acontece uma vez por todos. Nós temos que tirar uma vez por todas
as coisas terrestres e revestir uma vez por todos o novo homem. Mas, quando nós continuamos, o verbo traduzido refazer é um verbo de presente e continua. É claro que quando nós recebemos Cristo, recebemos essa nova vida que é totalmente santo. Mas nós temos dificuldades de viver totalmente santos. Nós temos um novo homem, somos novas criaturas, mas nós temos que fortalecer as coisas antigas. O crente tem uma vez por todos o homem novo, mas tem que fazer em prática algumas das coisas que são novas para fortalecê-los. Nós temos que praticar. Paulo disse para Timóteo que nós temos que fazer ginástica para fortalecer a nossa nova vida. Há uns 2, 3 anos atrás, eu comecei a sentir muitas dores na minha coluna. Aí eu fui ao médico. E eles tiraram raio-x, eles fizeram ressonância e tudo, e constataram que eu tenho alguns problemas pequenos na coluna. E quando eu fico sentado muito tempo, aí começa a dor. E o médico disse: o seu caso não é caso de cirurgia. O seu caso é o caso de fortalecer os músculos em volta desse lugar, para os músculos sustentar e vai aliviar a dor. E recomendou que eu comece a fazer pilates. Agora faz pouco mais de 2 anos que estou fazendo pilates. Aí eu comecei a fazer 3 vezes por semana. Eu faço os exercícios e tal. A primeira semana eu não senti nenhuma diferença. O primeiro mês eu não senti nenhuma diferença. Passou 3 ou 4 meses e eu realmente não sentia muito diferença. Teve dias quando não era tão ruim, outros dias quando era igual. Mas eu percebi no começo desse ano, depois de fazer isso por mais de um ano, que aquela dor que eu sentia não estava tão forte. Teve dias, quase todos os dias antes, quando eu acordava de manhã e teve que levantar, eu levantava assim, mal conseguia me aprumar. Porque eu tinha tanta dor. Agora eu levanto todo dia de manhã, menos hoje. E não sinto dor. Mas ontem eu passei 6 horas sentado no carro. E depois, quanto tempo aqui ontem à noite? Então, eu estou tendo um pouco de refluxo de ontem. Mas não era tão grave como eu sentia. Por quê? Porque através desses exercícios,
eu estive fortalecendo aqueles músculos. E eu tenho muito menos dor. Mas não aconteceu de um dia para o outro, não. E a nossa vida cristã é a mesma coisa. Às vezes nós não sentimos nenhuma mudança. E nós recaímos fazendo as mesmas coisas que estamos tentando não fazer. Mas com a prática e o exercício, estaremos fortalecendo o que é de Cristo e aquela nova natureza que nós temos que desenvolver. E nós temos então que ter os motivos certos. Versículos 12 a 17. Esta completa a exortação de Paulo, que nós, para sermos santos, nós temos que continuar esta ilustração de despir e vestir, para que nós fazemos com as razões e os motivos certos. A ênfase aqui são os motivos por que nós fazemos o que fazemos. Em versículos 12 a 14, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Assim, nós recebemos tudo isso. Como? De graça. Motivo número 1 para fazer o que Deus fez é a graça de Jesus Cristo. Nós somos eleitos por Deus. Não vou entrar mais nisso. Ele simplesmente diz que nós somos eleitos de Deus. Nós somos santos. Nós somos amados. Nós temos recebido os afetos de misericórdia de Deus, da bondade, da humildade, de mansidão, de longanimidade. Esses são os frutos do Espírito Santo. E tudo isso nós recebemos de graça. E nós devemos fazer as coisas por causa da graça de Deus. Mas não é somente isso. Deus nos escolheu. Nós temos que lembrar, como Spurgeon falou, você vê o portal que diz aí escrito: todo que quiser, entre. E você entra. Eu escolhi de receber Cristo. E você toma alguns passos e olha para trás, e você vê escrito: antes da fundação do mundo, eu te escolheu.
Nós escolhemos sim. Nós tomamos a decisão de receber Cristo como nosso Salvador. Mas de uma forma que eu não posso explicar. Deus fez a nossa vontade corresponder com o fato que Ele me escolheu. E porque Deus resolveu escolher uma pessoa insignificante como eu, como que eu não posso viver com santidade? Deus nos separou. É isso que Ele diz. Que Ele nos separou. E Ele nos separou para Ele. Porque temos confiados em Cristo, somos separados do mundo. Somos separados para o Senhor. Nós somos as mesmas pessoas, pertencemos a um outro mundo. Somos cidadãos dos céus. E por causa disso, nós devemos viver desta maneira. Também no versículo 2 nós notamos que Deus nos ama. Amados, Deus me amou de tal maneira que Ele enviou seu Filho único para resolver meu problema de pecado. Jesus morreu na cruz por mim. Porque Ele me ama. Como que eu posso viver de maneira que contraria Ele? Existe outro motivo mais forte do fato que Deus nos ama? Ele perdoou todos os meus pecados. Vocês sabem como é difícil perdoar. Eu já ouvi pessoas dizer, eu nunca conseguiria perdoar aquela pessoa. E é difícil. Mas imagine Deus, o santo, santo, santo Deus. O Deus que é tão santo que não pode mirar o pecado. Me viu cheio de pecado. E perdoou todos. Não existe um pecado sequer que eu cometi que Deus não perdoou. Esse deve ser motivo para eu viver em santidade. Assim nós temos que revestir de afetos, de misericórdia. Nós temos que revestir de bondade.
Nós temos a paz de Cristo. Imagine esta paz que Deus nos deu. Éramos inimigos. Deus não se fez inimigo nosso. Nós nos fizemos inimigos de Deus quando nós rebelamos contra Ele. E todos nós nascemos rebeldes, pensando só em o que eu posso ter. Essa era o motivo do pecado de Adão e Eva. Eu posso ser como Deus, pensou Eva. Eu não acho que é tão ruim. Ela me deu, eu comi. Eu também, talvez. Mas se tornou rebeldia. E desde a infância, todos nós mostramos essa natureza. Mas Cristo nos deu a sua paz. Nós temos paz com Deus, porque não estamos brigando mais com Ele, não estamos rebelando mais contra Ele. E nós temos a paz de Deus dentro de nós, sabendo que esse Deus Santo, com quem nós somos unidos, está sentado no trono, controlando tudo, não permitindo que nenhuma coisa acontece que não é bom para mim. Essa é a paz de Deus. Isso não quer dizer que eu não vou ter dificuldades. Mas quando eu tenho, eu não passo por ele sozinho, não. Porque eu estou em Cristo. E quando eu passo por uma dificuldade, Ele está comigo passando, me fortalecendo, me dirigindo e me purificando e me fortalecendo. Então, esta é a paz de Deus. E tudo isso que nós temos é a palavra de Deus. A palavra de Deus é nosso guia. Ele não disse, vive santo. Mas ele disse, a palavra deve habitar em vocês ricamente. Porque essa lhe instrui, essa lhe aconselha, essa lhe dá sabedoria. E assim você, sabendo tudo isso, pode louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração.
Então, quando estamos agindo baseado na palavra de Deus, nós vamos viver vidas santas. É motivo. Porque eu me levanto todo dia de manhã para fazer a leitura da palavra de Deus? Porque eu quero saber o que Deus tem para mim hoje. E é só através da palavra de Deus que eu vou saber. Então, eu tenho que deixar Deus falar comigo. E Ele fala, dia após dia, após dia. É incrível como Deus ajuda quando este é o seu motivo para fazer a leitura da palavra de Deus. Ontem, antes de viajar, eu sabia que eu tinha uma viagem de 6 horas. Eu tinha que resolver várias outras coisas. Quando eu fui para a cama domingo à noite, eu pensei, como que eu vou acordar? Eu não falei nada para a minha esposa. Mas eu pedi a Deus, eu disse, Deus, eu preciso que você fale comigo amanhã. Eu preciso ler a tua palavra. Faz com que eu acorde a tempo para fazer a minha leitura bíblica antes de viajar, antes de resolver todas essas outras coisas. Você sabe que horas que eu acordei? 4:50. Normalmente eu acordo 6, 6:30, 7 horas. Mas eu tive tempo ontem de passar aquele tempo com o Senhor. E essa não é uma coisa que acontece uma vez ou outra. Essa acontece vez após vez após vez. Eu não marquei, não acertei um despertador, não. Às vezes eu falo para minha esposa, porque ela sempre acorda antes de eu, menos ontem. Quando ela levantou, ela veio e disse, você já está acordado? Eu disse sim. Era surpresa para ela. E esta é o que nós temos que procurar de saber a palavra de Deus. E nosso cântico, agora está coberto aí, nosso cântico... Com gratidão. Você já agradeceu a Deus? Porque Ele lhe acordou de manhã? Você agradeceu a Deus quando você teve a oportunidade de chegar e cantar um salmo ou um hino ou um cântico espiritual? Gratidão, que talvez seja uma das coisas mais difíceis para nós hoje em dia. A ordem é de agradecer a Deus por tudo, mas quantas e quantas vezes, em vez de
agradecer a Deus, ficamos como Israel, resmungando. Alguns anos atrás, Deus começou a me ensinar esse aspecto de gratidão, de agradecer a Ele por tudo. E é maravilhoso de poder agradecer a Ele, seja o que for que Ele permite. E em versículo 17, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Fazer em nome de Jesus. Em nome de Jesus é mais do que uma frase que nós devemos colocar no final de uma oração. Em nome de Jesus quer dizer com a autoridade de Jesus. Tudo que fazemos, tudo que falamos, cada ação deve ser feito pela autoridade de Jesus Cristo. Ele autoriza a sua vontade. E através de tudo isso vem tudo que é necessário para viver. Então, a maneira que nós podemos ter santidade em nossas igrejas, a maneira que nós, como pastores e esposas de pastores, podemos promover a santidade em nossas igrejas, é apresentar Jesus Cristo. Como Ele é, o que Ele fez, como Ele dirige. E se todos os membros da nossa igreja viviam desta maneira, nossas igrejas estaríamos vivendo em santidade. E esta é a vontade de Deus por cada um de nós. Não sei quanto tempo, acho que o tempo quase acabou, mas talvez deixei uma pergunta ou outra para você. Se não, então vamos ter uma palavra de oração. Se nosso Deus ajude que nós podemos viver vidas santas. Mas não somente viver vidas santas, mas promover a santidade nas vidas das pessoas das nossas igrejas. Porque é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Obrigado.